Atos 8, os 3 primeiros versículos. Atos 8, de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Vamos orar? Deus eterno, mais uma vez te agradecemos pela bênção de estar aqui nesta manhã, nesse dia especial, dia consagrado por ti mesmo, para que pudéssemos nos desligar dos nossos afazeres ordinários e pudéssemos nos dedicar de forma mais intensa aos nossos exercícios espirituais. Nós queremos te agradecer por essa instituição chamada de Dia do Senhor. Queremos te agradecer pela tua sabedoria e pela tua fidelidade em cumprir tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para aqueles que decidem muitas vezes na contramão de tantas coisas, decidem fazer a tua vontade, ainda que venham a pagar com isso um altíssimo preço. Nós queremos te bendizer, Senhor, pelo privilégio de te servir e de ter a tua palavra também para a nossa instrução. Pedimos que o Senhor nos ajude a considerá-la e ajuda-nos a interpretá-la de forma correta, tirando lições práticas para a nossa vida cristã, a fim de que esses princípios sejam aplicados no nosso viver diário, para que o teu nome seja glorificado em todas as circunstâncias, como cantamos hoje pela manhã. E é no nome do Senhor Jesus que nós te oramos. Amém. Irmãos, nós estamos estudando um período da história do apóstolo Paulo, o período antes da sua conversão, um período que é apresentado pelo evangelista Lucas no livro de Atos. Ele também é o autor de Atos, que a gente poderia denominar essa fase da vida do mais distintivo apóstolo da igreja cristã, antes de se converter, como a fase de Saulo como perseguidor da igreja. E claramente a gente observa no registro de Lucas que ele divide esse período de perseguição envolvendo Saulo de Tarso em 3 esferas distintivas. A esfera pessoal, quando ele é chocado, profundamente impactado pelo testemunho de um homem, que foi Estevão. E nós temos isso antes do capítulo 8. No capítulo 7, você tem toda a história se desenvolvendo, Paulo sendo confrontado com a magnífica espiritualidade daquele diácono da igreja de Jerusalém. Mas, obviamente, apesar dele ter participado como principal executor daquele nobre diácono, o seu ódio era tão intenso para com a fé cristã, que nós temos o segundo desdobramento que você tem aqui no início do capítulo 8 de Atos. Saulo de Tarso, não satisfeito com a morte de Estevão, parte para a segunda esfera, que é a comunidade estabelecida em Jerusalém. Depois dessa fase, você vai ver a terceira fase,
apresentada por Lucas no livro de Atos, que também não satisfeito com a perseguição da comunidade de Jerusalém, que foi espalhada para fora da cidade, e os crentes foram envolvidos naquela primeira diáspora. Ele vai então perseguir o caminho por todas as cidades do império na tentativa de exterminar a fé cristã. Então essas são as 3 fases bem distintivas, claras, apresentadas pelo evangelista Lucas no livro de Atos, sobre a vida de Saulo de Tarso como perseguidor da igreja. Nós vamos ver as 2 últimas fases. A primeira nós já vimos, envolvendo Estevão. E em cada uma dessas fases, nós precisamos destacar uma lição, que parece ser a lição principal. Quando ele persegue a igreja, que você tem aí no início do capítulo 8, parece que é em virtude, novamente, de um ressentimento. E não poderia ser assim. Aquela comunidade primitiva que nasceu em Jerusalém estava florescendo como nunca, crescendo de forma extraordinária. Isso certamente iria produzir uma revolta no coração daquele fariseu, que era um dos mais rigorosos defensores do judaísmo esfarrapado daqueles dias. Irmãos, rapidamente após o Pentecostes, aquela pequena comunidade de crentes passou a contar com mais de 3.000 membros. É o que você tem em Atos 2:41. E olha, já imaginaram isso? Nós podemos dizer que nunca antes na história o judaísmo tinha tido um resultado tão surpreendente como aquele que a igreja cristã estava experimentando naqueles dias. Um acréscimo de 3.000 pessoas na membresia daquela igreja iniciante, fruto apenas de uma só pregação feita pelo apóstolo Pedro, que contou com a operação poderosa do Espírito Santo. E talvez aquilo que chocasse o apóstolo Paulo é que o pregador não passava de um simples pescador. Ele era pecador também, mas era um pescador. Iletrado, um homem inculto, e agora sendo poderosamente usado pelo Espírito Santo para a conversão de tanta gente. Ele, como um fariseu erudito, ele jamais conseguiu obter tanta gente para o seu partido dentro do judaísmo, como aquele pregador que não passava de um simples homem. Para piorar a situação, você tem em Atos 4:4, que aquela multidão de 3.000 homens aumentou para 5.000. Isso deve ter causado uma perplexidade muito grande naquele nobre fariseu. Lucas faz questão de registrar, e é interessante que você confira isso, lá em Atos capítulo 6, verso 7, o primeiro sumário de crescimento da igreja. E imediatamente, esse primeiro sumário aparece imediatamente após o martírio de Estevão. Assim sendo, a narrativa de Lucas, que você tem aqui, a partir do capítulo 8, parece sugerir que a perseguição que se abateu sobre a comunidade em Jerusalém nada mais é do que o desdobramento, do que a extensão daquele conflito que aconteceu de Saulo de Tarso com o diácono Estevão, culminando com o martírio daquele crente da igreja primitiva. Foi uma evolução natural. E eu queria destacar algumas coisas. Foi a primeira perseguição contra a comunidade cristã na história. E é importante reconhecer que a repressão judaica é dirigida a esta altura não mais apenas a um só homem. Ela passa a ser dirigida a uma comunidade, a um grupo de crentes que já está vivendo
de forma organizada em Jerusalém. O termo igreja aqui, que aparece no registro de Lucas, não tem mais aquela conotação de simplesmente uma assembleia, mas parece ser um grupo já estabelecido, vivendo com alguns padrões de organização que nós podemos observar. Havia uma liderança estabelecida através dos apóstolos. Não era um grupo acéfalo, era um grupo que tinha uma liderança. Os apóstolos são líderes. Um grupo de apoio assistencial que funcionava rigorosamente toda semana para suprir a necessidade daquelas pessoas que eram mais necessitadas na igreja. A junta diaconal já estava em funcionamento. O capítulo 6 de Atos nos mostra isso. Mais um sinal de organização. Havia uma satisfatória consciência doutrinária naquele grupo. Eles perseveravam unânimes em oração, mas baseados nas doutrinas que estavam sendo sustentadas pelos apóstolos. É o que você tem lá no capítulo 4 do livro de Atos. Novamente um sinal de organização. Havia uma comunhão fraternal nos lares todos os dias, mostrando que aquelas pessoas tinham vínculos afetivos, vínculos de amor significativos. E mais ainda, elas iam ao templo observar as suas obrigações diariamente. E havia a pregação da redenção associada ao nome de Jesus como sendo a mensagem oficial que era ministrada para aquele grupo de convertidos. Todos esses sinais mostram que aquela comunidade já tinha uma certa organização. Portanto, aqui no capítulo 8, nós passamos da esfera individual para a esfera coletiva, daquele grupo nascente na cidade de Jerusalém, que estava defendendo a fé cristã agora de forma organizada. Essa é uma observação importante. A segunda, a perseguição que se abateu sobre aquela comunidade específica em Jerusalém tinha um líder. A perseguição era liderada por esse homem chamado Saulo, nascido na cidade de Tarso. E preste atenção nisso. Se você tem algo para destacar sobre a honestidade do apóstolo, é que ele nunca se escondeu. Esse é um dado interessante. Ele nunca se escondeu por trás do sinédrio para dizer, olha, a igreja foi perseguida porque a Assembleia Máxima do Judaísmo, aqueles 70 homens, eles votavam e eles que perseguiram foram... Saulo nunca fez isso. Em todos os testemunhos que ele dá da perseguição, ele nunca menciona o sinédrio. Ele nunca se escondeu por trás daquela organização e disse, olha, fui eu. O perseguidor era eu. Quem cometia as maiores barbaridades era eu. Ele sempre aponta para si mesmo como sendo o principal responsável por aquela crueldade que se abateu sobre aqueles crentes da igreja primitiva. Após a morte de Estevão, naturalmente, o ódio que foi dirigido para aquele nobre diácono foi transferido para a comunidade da qual ele participava. As autoridades judaicas, tendo Paulo como principal agente, então começaram a autorizar, patrocinar, incentivar a repressão sistemática daquela comunidade cristã nascente em Jerusalém. O texto bíblico indica claramente a liderança de Saulo de Tarso. Olhe lá no capítulo 8, verso 3. Quem é que assolava a igreja? Não era o sinédrio, não eram os judeus, não era nenhuma facção do judaísmo, dentre todas aquelas conhecidas que estavam presentes em Jerusalém. Lucas faz questão de dizer, olha, quem assolava a igreja era um homem. E o nome do homem nós não vamos esconder, é Saulo. Você tem aí no verso de número 3. Irmãos, posteriormente, ele próprio reconhece isso várias vezes. Você pode ver no seu testemunho, por exemplo, Gálatas capítulo 1, verso 13, você tem isso.
As evidências parecem confirmar que o Sinédrio, possivelmente em virtude das restrições impostas pelo governo romano, eles estavam debaixo da proibição romana de aplicarem a pena capital àqueles que, do ponto de vista deles, poderiam ser considerados hereges, negadores da lei, transgressores das tradições dos judeus. O Império Romano, por causa dos abusos, proibiu os judeus da aplicação da pena capital que era prevista na lei, por razões religiosas. Então, ora, na verdade, se a gente pode dizer que nessa história, se alguém se escondeu, foi o Sinédrio. O Sinédrio se escondeu porque ele contava com alguém que estava enfurecido num grau máximo para fazer o serviço que eles não queriam sujar as mãos. E essa pessoa era nada menos do que Saulo de Tarso. Então, a história parece mostrar isso, né? O Sinédrio se servindo de um homem enlouquecido, como Saulo de Tarso, para fazer o serviço que eles não queriam fazer, que era, se possível, né, tentar acabar com aquela praga religiosa chamada de o caminho, que era uma maneira de fazer referência àqueles primitivos cristãos. Irmãos, essa estratégia ganha apoio quando se admite que Saulo de Tarso era membro da mais alta corte judaica. E por que nós dizemos isso? Em Atos capítulo 26, verso 10, ele diz o seguinte: olha, quando os judeus votavam pela morte dos cristãos, eu dava meu voto. Como ele dava o voto? Será que tinha um esquadrão da morte funcionando, uma milícia, né, irregular em Jerusalém? Não. Quando ele fala de voto, ele está se referindo à sua participação naquela Assembleia Máxima dos Judeus, que era o Sinédrio. O voto aqui tem essa conotação. E mais ainda, em Atos capítulo 22, verso 5, ele chama os membros do Sinédrio de irmãos. E essa, novamente, é uma indicação da parceria que ele tinha com aqueles juízes da mais alta corte judaica. E é muito possível, preste atenção nisso, que ele tenha sido convidado para fazer parte do Sinédrio e tenha se tornado um juiz da mais alta corte do judaísmo daqueles dias, por uma razão muito simples. Ele foi o aluno mais destacado do professor mais respeitado da época, que era Gamaliel. Paulo foi aluno de Gamaliel, foi instruído aos pés de Gamaliel. E, dentre os muitos jovens judeus que foram treinados por essa autoridade máxima e respeitada dentro do Sinédrio, você vai ver que Paulo foi o aluno de maior destaque. É muito possível que, quando ele atingiu a idade própria para ser membro daquela Suprema Corte, Gamaliel tenha dito assim: eu vou te nomear. E por que a gente pode presumir isso? Porque entre os anos 30, presta atenção, do ano 30 até o ano 51 do primeiro século, sabe quem foi o presidente do Sinédrio? A história confirma isso. Foi nada menos do que Gamaliel. Não faz sentido? Faz sentido. O professor chamou o aluno mais destacado. Ele poderia chamar outra pessoa? Poderia. Mas quem poderia oferecer as melhores credenciais para participar do Supremo Tribunal Federal dos Judeus?
daqueles dias era aquele aluno chamado Saulo, nascido na cidade de Tarso. Chama o homem. E é uma indicação forte que nós temos a respeito da participação de Saulo naquela estrutura do judaísmo daqueles dias. A ação de Saulo é retratada como sendo de violenta crueldade para com aquela pequena comunidade estabelecida em Jerusalém. Olha lá, ele desrespeitava o sagrado direito de privacidade domiciliar. Entrava na casa das pessoas sem qualquer autorização. Já pensou uma pessoa fazendo isso? Uma autoridade judaica fazendo isso? Ele dava voz de prisão a quem ele reconhecia como herege. Sob tortura, ele obrigava os fiéis a Cristo a blasfemar. Ele mesmo diz isso. Eu os obrigava a blasfemar. E compartilhava das atitudes que muitas vezes culminaram com a morte de gente simples e piedosa. Saulo era um inquisidor implacável, completamente cego. E preste atenção, nessa condição, esse homem é insaciável na sua brutalidade. Não é à toa que no livro que eu recomendei no domingo passado, do Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: cuidado para você não transferir a piedade do apóstolo cristão, né, para aquele perseguidor não convertido, que foi o maior devastador da igreja daqueles dias. Ele disse: olha, sabe por quê? Porque Paulo era um carrasco, era um homem truculento. Paulo era como um animal selvagem, ele era bárbaro, um monstro acelerado em seu zelo ensandecido. Essa é a descrição do pastor Hernandes sobre Saulo de Tarso antes da sua conversão. Está corretíssimo. Você poderia acrescentar muitos outros adjetivos para descrever o estado monstruoso, né, em que se envolveu Saulo de Tarso naquela sua saga perseguidora. Terceira coisa, a perseguição foi motivada por rivalidade religiosa. Já acentuei isso. Parece simples chegar à conclusão de que o farisaísmo se levantou contra o cristianismo por se sentir ameaçado. A qualidade da espiritualidade cristã era infinitamente superior àquela religiosidade esfarrapada do judaísmo. Agora, olha que coisa interessante. A bem da verdade, nós podemos dizer que era na fé cristã que nós encontrávamos a verdadeira piedade. O judaísmo já tinha perdido todas as características de ser reconhecido como sendo uma profissão de fé religiosa envolvendo a verdadeira piedade. O impacto do testemunho da igreja no mundo era de mesma natureza da influência que Jesus exerceu sobre os judeus durante o seu ministério terreno. Estão compreendendo o paralelo? Durante o seu ministério terreno, Jesus contrastou radicalmente com os judeus que se colocaram como seus opositores. E se a igreja reproduz com rigor o testemunho de Cristo, ela vai bater de frente com o judaísmo. Não tem como. O resultado vai ser o mesmo. Assim como Cristo suscitou uma inevitável aversão por parte dos seus próprios patrícios, porque Jesus era judeu, e quando eles entravam em contato com o próprio mestre, inevitavelmente você vai ver a igreja atraindo a hostilidade
daqueles que faziam parte da nação escolhida e que não eram convertidos. Essa é uma conclusão mais do que óbvia, né? Porque você tem Jesus e a igreja representando os mesmos ideais que não eram encontrados na tradição do próprio judaísmo. Homens simples, olha lá que coisa interessante. Homens simples demonstravam incomum sabedoria. Viviam um padrão radiante de felicidade. E presta atenção, irmãos. A felicidade cristã, quando vista em crentes comuns, incomoda muitos incrédulos. E em toda a história você vai ter exemplos disso. Mas incomoda muito. Sinais extraordinários autenticavam o ministério cristão daqueles pescadores que eram os líderes dessa comunidade. E diante do sofrimento e dos sofrimentos mais atrozes, aqueles primitivos crentes demonstravam uma resignação exemplar. Isso é insuportável. Absolutamente insuportável. Diz-se, olha lá, a história confirma que os judeus, quando eram espancados por alguma aplicação disciplinar do próprio judaísmo, naqueles que se desviavam do caminho, isso acontecia na sinagoga, esses judeus disciplinados morriam de vergonha. Mas olha o que acontecia com os crentes. Os crentes se mostravam contentes e se regozijavam dizendo que não eram dignos de sofrer afronta pelo nome de Cristo, é o que você tem no livro de Atos. Meu irmão, essa é uma paranoia, não é? Alguns diziam estar orando por aqueles que os maltratavam e os perseguiam. Estevão morreu orando pelos seus algozes, com as mesmas palavras que Jesus pronunciou na cruz. Isso é intolerável. Irmãos, para um fariseu zeloso, isso é muito mais do que uma faca atravessada na garganta. São dezenas de facas amoladas que ele não consegue engolir. O extermínio da igreja, portanto, se tornou uma questão não apenas de ódio pessoal, mas preste atenção, uma questão de sobrevivência. Essa fé está nos ameaçando, e inclusive porque o livro de Atos diz que muitos sacerdotes estavam aderindo à fé. Onde é que a gente vai parar com isso? Os sacerdotes estão abraçando a fé. A gente tem que dar um ponto final nesse negócio. A heresia viciosa chamada caminho estava ofuscando completamente o brilho que já não existia na fé professada dentro das diversas esferas do judaísmo. Assim sendo, a Inquisição parece justificada. Só falta uma coisa: o Sinédrio aprovar. Aí você tem em Atos capítulo 26, verso 10, que o Sinédrio fez isso, para emprestar um certo ar de legalidade para aquilo que iria ser praticado completamente contra a lei romana. Mas o Sinédrio aprovou, então está aprovado. Está valendo. Por último, irmãos, foi uma perseguição sob a permissão divina com abundante produção de frutos. E aqui a gente deve lembrar da ordem que você encontra lá em Atos capítulo 1, verso 8. O Pentecoste produziu um duplo efeito na comunidade cristã. Deu poder, um poder imensurável, indescritível, aquela capacitação poderosa do Espírito, derramamento do Espírito Santo sobre aquele grupo de homens, e também acrescentou
um número significativo de pessoas no exército de Cristo. Imaginem só, o Pentecostes nada menos do que o derramamento abundante, a maior efusão do Espírito Santo sobre a igreja em toda a história. Nem o reavivamento da história protestante se compara ao Pentecostes. A gente tem que reconhecer isso. A maior efusão do Espírito Santo sobre crentes se deu na igreja primitiva, no Pentecostes. E essa igreja energizada por esse poder extraordinário teve um crescimento superlativo, 3.000 homens. Aí você pode pensar assim, pronto, agora nós temos os dois ingredientes necessários e suficientes para que o Evangelho vá ao mundo e a grande comissão seja finalmente cumprida. A ordem dada pelo Mestre vai ser executada. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas preste atenção nisso. O derramamento do Espírito Santo e o crescimento extraordinário da igreja em Jerusalém, 3.000 homens, 5.000 homens, esses dois ingredientes não fizeram com que a igreja saísse para cumprir a grande comissão. Pelo contrário, o texto diz que a igreja ficou estacionada em Jerusalém. Como assim? O mestre não foi claro na sua ordem? Será que ele falou numa língua que vocês não entendem? Será que a ordem não chegou aos ouvidos de vocês? A igreja ficou. Sabe o que é que Deus vai fazer? E Ele é extremamente criativo, soberano, não é? Ele vai se utilizar da própria perseguição para dar uma vassourada na igreja de Jerusalém. E aqueles crentes que ficaram estacionados e não deveriam, fossem dispersos por todo o império para pregar o Evangelho, conforme você tem aí no final do capítulo 8, no capítulo 8, verso 4, você vai ver que os crentes que foram dispersos saíram pregando o Evangelho. Parece irônico, mas foi o que aconteceu. Deus, na sua soberania, vai se servir daquele fariseu enlouquecido para usá-lo como chicote, a fim de que a igreja seja dispersa da cidade de Jerusalém, a fim de cumprir a grande comissão. Com um detalhe interessante, o texto diz que só os apóstolos ficaram. Nós não podemos compreender por que escaparam. Corajosamente eles ficaram em Jerusalém. E interessante, como você pode ver a mão de Deus por trás de todas as coisas, eles não foram executados, não foram tocados, não foram presos. E às vezes, é um comentário de um autor, às vezes, irmãos, a proteção que nós precisamos, ela exige coragem da nossa parte. E eles ficaram, mesmo para enfrentar as autoridades, e Deus os protegeu. As repercussões foram incalculáveis, conforme o restante do relato de Atos vai nos confirmar. Sucessivamente você vai ver Lucas, que é o autor de Atos, nos oferecendo sumários de crescimento da igreja. Com um detalhe, olha um detalhe interessante da história de Atos. A igreja de Jerusalém não falhou no cumprimento da grande comissão, não ficou estacionada. Pois bem, lá vem a perseguição, vai espalhar o povo dali daquele lugar. E sabe o que vai acontecer? O centro de irradiação do Evangelho vai sair de lá. Deveria ser Jerusalém, né, o centro de irradiação.
pois não vai ser lá. Deus vai deslocar o centro de irradiação do Evangelho para o mundo da época, para a cidade de Antioquia, da Pisídia, onde você vai ver, depois de 10 anos de exílio, o apóstolo Paulo vai, juntamente com Barnabé, começar as viagens missionárias, lá por volta do ano 45 da era cristã. Esse é um detalhe interessante da história. E a última lição, irmãos. A esfera pessoal, Estevão. A esfera comunitária, a Igreja de Jerusalém. E a esfera institucional, a igreja espalhada por todo o império. Saulo enlouqueceu ao ver a fé cristã se espalhando por todo o império. E essa parece ser uma das lições mais vigorosas que nós aprendemos dessa fase de perseguidor de Saulo de Tarso. Isso pode ser confirmado através do seu próprio testemunho. Atos, capítulo 26, verso 21, a parte B, ele diz o seguinte, falando de si mesmo: eu estava demasiadamente enfurecido contra eles. E mesmo por cidades estranhas, eu passei a persegui-los. É o que você tem. Então, isso está claro no registro de Lucas. A esfera pessoal, a esfera comunitária e a esfera mais abrangente, universal, institucional da igreja espalhada por todo o império. O ato de aterrorizar as comunidades cristãs em Jerusalém e na Judeia não foi suficiente para satisfazer aquele homem que estava derramando ódio, né, pelos seus olhos. Ele procurou obter permissão do sumo sacerdote para perseguir os crentes nas cidades estrangeiras e autorização para levá-los presos, manietados até Jerusalém para serem julgados. É possível admitir, irmãos, preste atenção nisso, uma coisa séria. A gente pode suspeitar que nessa terceira fase da vida de Saulo de Tarso como perseguidor, ele entrou num verdadeiro surto religioso. Em função de todas as palavras que ele próprio utiliza para descrever a sua situação naquelas condições. Mais do que isso, mais do que a sua própria descrição, que já seria suficiente porque ele usa palavras pesadas para descrever o grau de loucura que se abateu sobre ele, mais do que isso, você tem o testemunho do próprio Senhor Jesus. Que você não tem registrado isso lá em Atos 9, mas você tem em Atos 26, quando ele recorda a sua conversão em Damasco, e a voz de Cristo para ele foi o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí o texto continua: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Através dessa observação do próprio Senhor Jesus, nós podemos chegar à conclusão de que naquela condição, Saulo de Tarso poderia ser descrito como um animal embrutecido, porque a figura usada por Jesus é a figura utilizada com animais. É como se fosse, você tem um touro brabo, né, no mais alto grau de insubmissão ao seu domador, e ele fica dando coices ao aguilhão, uma espécie de vara revestida com metal, para domar o animal. E o animal, na sua irracionalidade, dá coices.
no próprio aguilhão, se ferindo de forma absurda. E é essa a descrição que o Senhor Jesus dá de Saulo de Tarso naquela condição. Faz sentido. O homem surtou. O homem surtou em função do crescimento extraordinário da fé cristã naqueles dias. Sabe o que nós aprendemos daí? Presta atenção nisso. O homem mais virtuoso da face da terra. E Saulo de Tarso só perde para o Senhor Jesus. De toda a história. Na contramão da vontade de Deus, ele vai desrespeitar as suas mais preciosas influências. Presta atenção nisso. Essa é uma lição maravilhosa. Não raro, presta atenção nisso, não raro nós observamos na experiência humana que pessoas com notáveis dons, capacidades, qualidades, são transformadas em verdadeiras caricaturas. Mas como assim? Olha, mas a pessoa, ela tem tantos dons, tantos talentos, tantas qualidades, ela teve uma excepcional formação e a pessoa está completamente desfigurada. É pior do que uma caricatura mal feita a respeito dela. Como é que isso aconteceu? Aqui. A resposta é essa daqui. O homem mais virtuoso da face da terra se enveredar pela contramão da vontade de Deus, vai se desfigurar. E vai se desfigurar de forma tão medonha que talvez a gente tenha até dificuldade de reconhecê-lo. Será que esse é o original? Não é, não tem nada a ver com o original. E aconteceu com Saulo de Tarso. Olhe lá. A sua saga de perseguidor certamente estava em desacordo com aquilo que de mais precioso ele recebeu na sua casa, através da sua instrução familiar, do seu pai e da sua mãe. Pouca coisa se sabe a respeito dos pais do apóstolo Paulo, mas aquele espírito sanguinário, cruel, bárbaro, animalesco, era incompatível, você pode concluir, com as tradições do judaísmo mais comum daquela época. Os pais de Paulo não ensinaram aquela conduta para ele, com absoluta certeza. Essa degeneração, consciente e reprovável, cujo envolvimento o enlaçava naquele estado sanguinário, certamente era fruto dele ter se distanciado daquilo que ele havia recebido dentro da sua própria casa. Segundo, a sua vida de inquisidor era radicalmente incompatível com a formação que ele havia recebido na escola rabínica na qual ele estudou. Ele foi aluno de Gamaliel, o aluno mais destacado. E a escola de Gamaliel era conhecida pela sua tolerância, pela sua serenidade, pela maneira de julgar as coisas com equilíbrio e racionalidade. Nós temos uma prova disso na Bíblia. Abra lá em Atos capítulo 5, versos 33 e 34. Quando os judeus reuniram o sinédrio e disseram, olha, vamos tocar o terror, acabar com essa seita do inferno, como eles classificavam a fé cristã. Gamaliel disse, não façam isso. Não façam isso. Se essa obra é de Deus, vocês não vão conseguir. Se essa obra é de homens, ela vai perecer. E se essa obra é de Deus, vocês vão dar com os burros na água. Porque quem faz oposição
a obra de Deus não logra êxito. Esse foi o conselho de Gamaliel. Mas olha, nesse surto, ele esqueceu aquilo que ele aprendeu de Gamaliel. Terceiro, ele era cidadão romano. E na qualidade de cidadão romano, Paulo sabia muito bem no que consistia obedecer aos ditames da legislação do império. Ele sabia, ele era cidadão romano. E ele apelou 2 vezes para não ser injustiçado. E ele estava sendo exposto a receber disciplinas, chicotadas. Ele não poderia, ele era cidadão romano, e ele apelou para isso. Ele conhecia muito bem. Irmãos, foi as duras penas que as autoridades judaicas conseguiram autorização para executar a Cristo. A gente sabe disso pela história dos evangelhos. Rigorosamente falando, nós podemos dizer que os judeus só conseguiram executar Jesus Cristo por uma atrapalhada política. A gente sabe que foi um troca-troca, um fisiologismo, né? Soltaram Barrabás e condenaram Cristo. Era completamente ilegal votar pena capital no tribunal judaico para executar cristãos. E Paulo não sabia disso? Sabia disso. E como Paulo diz, eu fiz isso. Atos 26, 10. Irmãos, cadê toda a formação jurídica daquele homem? Mas ele está surtado. Ele bem poderia dizer assim, olha, as favas com a legislação e ele não obedeceu. O encarceramento indiscriminado de homens e mulheres, capítulo 9, verso 2, capítulo 22, verso 4. A condução coercitiva de pessoas que meramente confessaram o nome de Cristo. Legal. Capítulo 22, verso 5. As torturas aplicadas aos santos para que eles blasfemassem contra o nome de Cristo. Ilegal. Capítulo 26, verso 11. São algumas das barbaridades dos expedientes odiosos adotados por Paulo naquelas circunstâncias. Agora presta atenção, com um detalhe. Depois que ele se converte, ele reconhece que tudo isso que ele fez de forma ilegal, de tudo isso ele se arrepende. Ele não tapa o sol com a peneira. Aí que é muito, muito instrutivo. Tudo o que ele fez de forma ilegal, depois que ele se converteu, ele reconhece todos os crimes cometidos, atestando de fato o seu arrependimento sincero. Quem se arrepende sinceramente não vai esconder os seus crimes, os seus pecados. Não vai tapar o sol com a peneira. Ele não apenas reconhece, mas se envergonha a tal ponto de dizer, olha, por causa dessas coisas, eu não sou digno de ser chamado de apóstolo de Cristo. Porque eu cometi essas coisas contra a igreja de Deus. E a outra lição, irmãos, a perseguição mais vigorosa da história é incapaz de refrear o avanço do reino de Deus no mundo. Aplica-se aqui a notável máxima de Tertuliano, pai da igreja. Escreva isso, né? E se aplica a essa história aqui. Tertuliano viveu muito tempo depois, mas ele disse o seguinte, uma coisa muito certa. O sangue dos mártires é a semente da igreja. É a frase mais conhecida de Tertuliano. Paradoxalmente, sempre que se levanta contra a noiva de Cristo uma forte oposição, grave isso, seja lá de que natureza for, perseguição social, política, ideológica, qualquer que seja a perseguição,
os crentes serão santificados. E mais ainda, a igreja vai crescer. Irmãos, é importante dizer isso. É claro que nós não devemos agora orar pedindo que o Senhor envie sobre nós uma feroz perseguição. Isso seria insanidade, né? Para que sejamos santificados e a igreja possa crescer. Ninguém vai fazer isso. Mas o que se deve evitar, preste atenção nisso, é a síndrome do patinho feio, que se aplica aqui, que faz com que os perseguidos, por causa da fé, sejam vistos como cristãos sofredores e colocados na posição de vítimas, as mais dignas de dó, no meio de uma sociedade que jaz no maligno. Irmãos, está errado. Está errado ver a igreja perseguida como sendo um punhado de gente que deve ser vista como patinho feio. Essa não é a posição bíblica. Lucas diz que Saulo, porém, assolava a igreja entrando pelas casas, Atos 8:3. E o verbo usado por Lucas significa uma crueldade sádica e violenta. O que é claro, diz o comentarista, é que o feitiço do diabo virou contra o feiticeiro. Ao invés de aniquilar o evangelho, o que a perseguição fez, nada menos foi de espalhar o evangelho. E Deus se serviu disso? Se serviu disso. Eu quero terminar com uma ilustração. Em 1949, a missão para o interior da China foi obrigada a deixar o país, quando o governo chinês foi derrotado pelos comunistas. 637 missionários foram expulsos do país. Parecia um desastre total. A igreja vai acabar na China. Se a gente interpretasse da perspectiva dessa síndrome do patinho feio, era nessa direção. Mas dentro de 4 anos, os cristãos chineses, mesmo sob severa perseguição, começaram a se multiplicar. E agora perfazem um número 30 ou 40 vezes maior do que aquele que existia antes da Revolução. Isso foi escrito por volta do ano 80, na década de 80 do século passado. A perseguição, expulsando os missionários, foi em 1949, ou seja, 30 anos depois. Foram expulsos 637 missionários e a igreja cresceu 4 ou 5 vezes mais. No caso de Saulo, é interessante notar que o efeito rebote, ilustrado apenas pelo testemunho de um só homem, o diácono Filipe, foi de crescimento superlativo dentro da própria comunidade estabelecida em Jerusalém. Ele pregou poderosamente na cidade de Samaria e apresentou a salvação em Cristo para o primeiro africano convertido, como você tem aí a partir do verso 4 do capítulo 8. O eunuco etíope. Aí a gente pode dizer, a grande comissão começou a ser cumprida a partir daquele episódio da perseguição. Irmãos, as duas últimas aplicações. Nós precisamos aprender com Gamaliel. Se fizermos oposição à obra de Deus, nós vamos experimentar o fracasso. Não há como, fazer oposição a algo que Deus está fazendo de forma que tenhamos
alguma razão para esperar êxito. Não vamos ter êxito nenhum, né? Fazer oposição à obra de Deus é encomendar o fracasso. E nós precisamos aprender com Gamaliel. Se a obra é de homens, ela vai perecer. Se é de Deus, não adianta fazer oposição. Ela vai avançar e vai vencer. A última aplicação. Se você não quer virar uma caricatura de você mesmo, né? Não quero lhe ofender, mas eu vou aplicar para mim, né? O original já é feio. A caricatura vai ficar horrorosa. E se você não quer ficar desse jeito, completamente desfigurado, não saia da vontade de Deus. Se você sair do trilho da vontade de Deus, você corre o risco de virar uma caricatura. E vai ser horroroso. Se aconteceu com Paulo, quanto mais com cada um de nós. Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender isso. Deus eterno, nós te damos graças pela bênção de poder esquadrinhar a tua palavra. Ajuda-nos a entendê-la. E mais do que isso, pedimos que o Senhor aplique essas lições ao nosso coração. Dá-nos um espírito afinado com o teu espírito para que possamos a cada dia reconhecer a tua vontade para a nossa vida e termos aquela disposição irrefreável de fazer aquilo que te agrada. Abençoa cada pessoa aqui presente, derrama do teu favor e nos ajuda, Senhor, no restante desse dia para fazermos a tua vontade. Traze-nos à noite novamente para ouvirmos a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém.